7º ano. Hoje nós vamos dar início à semana, depois das avaliações, né? Nós vamos continuar aquele mesmo assunto, falando sobre as matrizes energéticas, né? As principais matrizes energéticas aqui do país, que é no capítulo 8, Energia e Meio Ambiente no Brasil, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as hidrelétricas. A hidroeletricidade, né, que é a energia que é buscada através da água, né, das hidrelétricas, as termoelétricas e usinas nucleares. Nós vamos entender mais ou menos como é que funciona. No Brasil, aqui no Brasil, as usinas hidrelétricas é uma das principais fontes de energia, né? De energias renováveis, ou seja, aquela energia que era obtida das energias primárias, né? Que é por a força da água. Como aqui no nosso Brasil existem vários tipos de rios, nosso continente americano é um continente diversificado, né? Existem vários tipos de rios, de mares, e isso foi uma forma que eles utilizam, né? Para poder gerar energia. Ela é movida pela força da água, que soma 430 em operação e responde por 77,3% da matriz energética oferecida aqui no Brasil. Ou seja, a maioria da nossa energia vem dessas hidrelétricas, apesar delas serem, né, uma das muito cara, né, para produzir, para fazer essas hidrelétricas, mas um ponto positivo é que ela não agride muito o meio ambiente, né? Agride um pouco, mas não muito, e é uma fonte renovável, certo? Por que sentia que agride o meio ambiente? Porque se ela não está produzindo gás que afeta a natureza, mas querendo ou não, a gente está mexendo lá com a estrutura desses rios, desses lugares que tem essas hidrelétricas, né? Que no caso, onde é que existe essas hidrelétricas no Brasil? É a Bacia do Paraná e na Bacia de São Francisco, uma das mais conhecidas, né? E o que é que acontece? Elas mudam o sentido desses rios, está mexendo com a estrutura lá, isso ocasionando desvio de rio, entre outras coisas que vai agredir lá o meio ambiente. Em nenhum outro país industrial do mundo há predominância da fonte hidráulica na geração de energia elétrica. Isso ocorre no Brasil devido à soma dos fatores. Quais são as somas que ocasionam ser uma das mais... a hidrelétrica ser uma das mais fontes de energia aqui no Brasil, que produz energia, né? A predominância de chuvas, nosso relevo, nosso país é elevado em médias de chuva, ocorre devido à predominância de climas equatoriais, né, que vocês já estudaram, e os tropicais, que abastecem com grande volume de água nossas bacias hidrográficas. Quanto ao relevo predominante do território brasileiro, os relevos planálticos, que garantem as quedas de água, formando os rios de planalto, como o São Francisco, Paraná, o Tietê, o Tocantins e muitos outros. Em relação às bacias hidrográficas, onde o aproveitamento da geração de energia elétrica é maior, podemos citar a Bacia do Paraná, que apresenta maior aproveitamento do hidrelétrico, devido à proximidade com o sul e o sudeste, os principais centros consumidores, que é pro lado do sul, né? E a Bacia São Francisco, segunda em aproveitamento hidrelétrico, produz a energia aqui do nosso Nordeste, né? A Bacia de São Francisco. Bacias hidrográficas, vocês podem estar vendo aí, Amazônia, Tocantins, aí nesse mapa das bacias hidrográficas na página 103. Em termos de desenvolvimento das energias renováveis, a hidrelétrica é a que mais está à frente. Porém, a construção dessas usinas costuma provocar alguns impactos ambientais, como imensas áreas alargadas, milhares de famílias que precisam ser deslocadas desses lugares, né? Espécies de animais e vegetais que
que vão em extinção, perda dos bons solos e de matérias pré-históricas que pode estar existindo naquele subsolo alargado. Mesmo distante dos grandes centros consumidores do Sudeste, o governo brasileiro, através do Plano Acelerado do Crescimento 1 e 2 PAC, originado do governo Lula, não via outra alternativa para enfrentar o crescimento do consumo energético, senão construir usinas hidrelétricas na região da Amazônia. Hidrelétrica no Rio Xingu será o terceiro maior do mundo. É o terceiro maior do mundo. Mas o projeto que gerou mais controvérsia foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, próximo do município de Altamira, no estado do Pará, quando em operação será a segunda maior usina de produção de energia do país, através da Itaipu, e é a terceira do mundo. Aí vocês podem ver aí o esquema na página 105, esquema de uma usina hidrelétrica, como é que é feita. Ó, primeiro tem um reservatório, né, que está construído no gerador, transformador, e posteriormente a linha de transmissão, a substituição abaixadora, redistribuição e finalmente chega na nossa casa, que é no consumidor. As termoelétricas, após o apagão em 2001, o governo brasileiro, visando garantir o abastecimento resolveu montar um projeto de geração de energia elétrica através das termoelétricas, ou seja, a gás natural, biomassas, resíduos de bagaço de cana e óleo diesel em torno das grandes metrópoles brasileiras. A introdução dessas termoelétricas reduziu a participação das hidrelétricas na matriz energética brasileira. Isso ocorreu principalmente depois da construção da gasodutor Bolívia-Brasil e da iniciativa do governo brasileiro em procurar substituir gradativamente os combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, para automóveis e óleos combustíveis nas indústrias. Aí vocês vejam um esquema de uma termoelétrica, é parecida com as hidrelétricas, ou seja, eles precisam de queima para dar força, né? De um transformador para poder fazer. As usinas termonucleares é uma das mais polêmicas, né? Por muito tempo, a energia nuclear foi vista como uma vilã, devido à sua utilização em arma de destruição em massa, que foi a bomba atômica, né? Que foi através dela que é criada a bomba atômica, que matou milhares de pessoas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, nos últimos anos, devido aos efeitos do aumento da temperatura no planeta, a energia nuclear se tornou uma das principais alternativas aos países que denominam o Programa Nuclear Brasileiro, iniciado no final da década de 1960. Chega ao início do século XIX com importantes resultados. O Brasil domina o processo de enriquecimento de urânio. O urânio é a principal fonte de energia das termonucleares. Somos atualmente a sétima maior reservatório conhecido desses elementos no mundo, depois do enriquecimento, processo lento e gradativo que poucas nações dominaram. O urânio torna-se combustíveis para usinas produtoras elétricas. Atualmente há 2 usinas nucleares em funcionamento, na Angra 1 e Angra 2, implantada na Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Devido à sua proximidade com grandes mercado consumidor de São Paulo, Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, as usinas têm capacidade de gerar cerca de 40% da eletricidade consumida no Rio de Janeiro e representam 1,3% da matriz energética natural. As usinas nucleares são as que mais oferecem risco ao meio ambiente, apesar de não produzirem fumaça ou necessidade de grande barragem. Essas usinas produzem o chamado lixo atômico, que precisa ser isolado por séculos para não causar danos ao meio ambiente onde é depositado. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, aí depois nós vamos continuar no carvão mineral no Brasil, né? E o petróleo também é uma das fontes. Para poder nós concluir o capítulo, vocês façam a agenda, façam a atividade, me mandem. Na próxima aula nós vamos fazer a correção. Até a próxima aula.